Boa noite a todos. Aqui é o Edgar Miguel e estamos quase para começar a palestra online do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru. Nós vamos comemorar o aniversário da casa e é com muita alegria que estamos aqui nessa condição diferente, mas nem por isso ruim, não é? Vamos aguardar alguns minutos para que dê as 20 horas e a gente comece aguardando que todos cheguem, né? Espero que todos estejam bem, né? Aproveitando a noite. Eu praticamente não vou conseguir ver os comentários, pelo menos agora não, né? Porque vou me concentrar no que eu vou falar, não é? Mas seria ótimo poder vê-los. Eu acho que o meu grande desafio é exatamente não conseguir ver as expressões de vocês e como que vocês estão reagindo aos meus comentários, às minhas reflexões. Então eu acho que esse é o ponto que mais me faz falta. Mas estamos num momento de adaptação, né? Então todos ganhamos muito com isso, bastante com isso, com certeza. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem também. Estou aguardando mais alguns minutinhos, quase são 20 horas e a gente começa. Muito bem, temos aí as 20 horas, horário marcado. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui. É muito bom podermos nos relacionar. Eu sempre falo muito isso. Acho extremamente importante que o relacionamento ocorra da forma que for possível. E isso também é uma questão que a gente precisa ressignificar bastante, né? É, como estamos nos relacionando cada vez mais. É, antes de começar, de fato, eu quero dizer novamente que estamos aqui em nome do Centro Espírita Vicente de Paulo, num honroso convite que a casa me faz, é, principalmente para comemorarmos o aniversário de abertura da casa. É impossível que deixar de pensar sobre a importância de uma casa espírita aberta, para que nós tenhamos tantas oportunidades de trabalho, de estudo, mas, no meu entendimento, de acima de tudo, poder ter contato com as pessoas, fazer esse relacionamento no qual precisamos tanto aprender. E a casa espírita aberta é esse local, né, esse centro, por isso que a gente chama de centro espírita, eu prefiro casa espírita. O centro espírita é esse local que oportuniza tudo isso. Então, é por demais importante. Eu agradeço muito o convite da casa. Eu espero que nós saibamos nos reunir, nos relacionar
também nessa situação de isolamento, por que não, né? Espiritualizando os nossos relacionamentos, não exigindo necessariamente o contato físico, mas também descobrindo a grandeza e os benefícios de um relacionamento mais rarefeito em termos físicos, mas que de forma nenhuma precisa ser sutil ou tênue ou frágil em termos de energia, em termos de emoção e de sentimento verdadeiro. Então, eu gostaria de fazer uma rápida prece para que todos estejamos realmente bem, para que eu também consiga perceber adequadamente qual é a mensagem que todos nós, eu incluído, precisamos na noite de hoje. É certo que o Pai, Jesus, está presente, como ele prometeu estar, mas precisamos ter percepção, sensibilidade para percebê-lo, para, para entender qual é a mensagem que ele está nos dando hoje, né? Então, oremos. Vamos nos interiorizar um instante e pensar numa luz magnífica que vem tocar os nossos corações. Vem direcionada ao nosso íntimo, olhando para tudo ali dentro e verificando quais são as nossas necessidades, para trazer remédio a todas elas, porque o Pai é um Pai de amor, de cuidado, de acolhimento, de fortalecimento, que são coisas que todos nós tanto precisamos. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar entregues a nós mesmos, por saber de nós muito mais do que nós mesmos e providenciar tudo o que precisamos para que estejamos bem e, se não estivermos, que a gente esteja amanhã, que tudo se prepare para isso, nessa metamorfose que todos nós precisaremos fazer obrigatoriamente. Obrigado, Mestre, que saibamos perceber a tua presença e a tua mensagem. Que assim seja. Muito bem. Eu gostaria de lembrar de uma minúscula história, na verdade uma cena, que um escritor que me agrada bastante, chamado Richard Bach, que escreveu Fernando Capelos da Gaivota, por exemplo, entre outros livros, ele diz assim: o que para o mestre, o que para o mundo é lagarta, para o mestre é borboleta. Essa é a cena, né? E essa cena diz que o fim do mundo, né? Porque para a lagarta, quando ela alcança o fim do mundo, na verdade ela está virando borboleta. Ou seja, a lagarta não entende bem o que está acontecendo. Na verdade, ela não entende quase nada do que está acontecendo. A fase lagarta, tão necessária à borboleta, ela é perfeita em si mesma, apropriada para a função, para o objetivo dela. Só que ela não entende direito. Ela não entende que para virar borboleta ela precisa passar pela fase da lagarta. E que depois de rastejar em busca exclusivamente de alimentos, nada mais, tendo esse como sendo o único foco da sua vida inteira, curta, mas inteira, depois ela vira borboleta, belíssima,
leve, tão diferente da lagarta pesada, né, que só rastejava. E aí ela pode voar, conhecer a grandeza do jardim, a beleza das flores, né, a doçura dos néctares que experimentará, conhecer o céu, ter a leveza, a liberdade. Né? Então, eu trago aqui esta cena, porque é minúscula, né? O que para o mestre, o que para a lagarta é fim de mundo, para o mestre é borboleta. Essa cena minúscula, ela sempre pode causar em nós questões tão significativas, né? Porque quantos de nós estamos considerando o que estamos vivendo agora, o fim do mundo, no sentido figurado, é claro? Quanto de nós estamos considerando esse momento um momento tão difícil, tão complexo? E olha, nós não podemos fechar os olhos de que é um momento muito exigente para muitos de nós. Alguns de nós estamos tendo a tarefa, veja bem a expressão que eu uso, a tarefa de ficar confinado em casa. Isso é uma tarefa que para muitos pode ser bastante difícil, e não importa, mas uma tarefa, há algo a fazer, porque é uma tarefa. Há um objetivo de algumas pessoas estarem confinadas. Alguns dizem, elas têm o privilégio de estarem confinadas. Eu prefiro não classificá-las assim. Nenhuma das posições. Né? Temos os profissionais de saúde, temos aqueles que precisam se alimentar e não têm receitas para isso, não têm dinheiro para isso e, portanto, precisam sair de casa. Então, não vamos dizer apressadamente que uns são privilegiados e outros não. Vamos aproveitar este instante para fazer uma rápida análise, para extrapolarmos para todas as situações da nossa vida. Então, no meu entendimento, nós temos cada um tarefas diferentes. Né? Alguns têm a tarefa de ficarem confinados em casa, outros de trabalharem para o bem-estar da saúde do outro, que são os profissionais da saúde, os motoristas de SAMU, bem, todos os envolvidos, os militares, tantos, e eu não vou citar todos, os bombeiros, enfim, pessoas que precisam trabalhar, né? Que a sociedade pede que eles trabalhem. Esses também têm uma tarefa. E aqueles que precisam sair em busca de alimentação, de dinheiro para pagar um aluguel, aqueles em situações onde os recursos financeiros são muito escassos ou inexistem, também têm uma tarefa. Por que eu digo isso? Porque, lembra, nós temos que pensar como mestre. Nós temos que pensar que existe uma fase da lagarta e uma fase da borboleta. E eu não estou me referindo aqui ao encarnado e desencarnado. Essa é uma visão, é uma faceta dessa cena. Mas existem muitas outras. E eu quero usar uma outra faceta, que é a faceta onde cada um de nós tem uma tarefa. A lagarta tem uma tarefa. A borboleta tem uma tarefa. Da borboleta pode ser mais leve. É possível? Mas pode ser mais complexa também. Não sei. Né? É muito normal que cada um, na sua tarefa, a encontre e entenda que ela é difícil. Isso é muito comum. Olhamos para a grama do vizinho e, nossa, como é bonita. Né? Não imaginamos que alguém foi lá e cuidou da grama. Né? Então, nós precisamos fazer uma análise para pensarmos por que entendemos as coisas desta forma. Então, eu quero aproveitar a questão da pandemia e ampliar. Usar os conceitos que o mestre tão amorosamente nos trouxe, que a doutrina espírita amplia, para que a gente tenha condições de vivermos esta situação
as próximas situações. E qualquer situação que ocorra, com serenidade, entendendo o que a situação pede. Não como um dever que obriga, mas como um dever que nos diz que, por ser dever, é o caminho mais simples para a felicidade. É o caminho mais curto para o bem-estar íntimo. É o caminho mais rápido, inclusive, para a paz no coração. Aquela paz tão sonhada. Então, o conceito é que a gente poderia ou deveria olhar, um minuto, desculpe, olhar as nossas tarefas de uma forma como sendo uma tarefa, nada mais do que isso. A lagarta pode imaginar que a sua vida seja uma tragédia, que ela tem que rastejar e desesperadamente permanecer em busca de comida e nada mais. Mas ela pode imaginar que ela precisa fazer a sua parte para que ela, ninguém mais, vire borboleta. E conheça a grandeza do jardim. E vá para uma outra tarefa, porque ser borboleta não é um prêmio. Ser borboleta é apenas uma outra tarefa. O prêmio é o que se sente em cada instante. Isso é precioso, hein, gente? O prêmio é a capacidade que a gente desenvolve para viver cada tarefa. Alguém pode pensar que a tarefa de Jesus é fácil. Temos que perguntar a ele. Que ele tem condições, capacidade? Eu não tenho dúvida. Mas eu também tenho a capacidade de cumprir a minha tarefa da mesma forma que você tem a capacidade de cumprir a sua tarefa. Se nós tivermos alguma dúvida sobre isso, nós temos um problema. É claro que alguém pode dizer, puxa, mas eu não sei cumprir minha tarefa. Eu nem sei qual é a minha tarefa. Eu compreendo, mas não saber qual é a tarefa e entender que não sabe cumprir a tarefa não é a mesma coisa de entender que é capaz de cumprir a tarefa. Capacidade é um potencial à disposição. É uma energia, um conjunto de forças, de capacidades, que está à disposição do seu detentor. Essa capacidade precisa ser mobilizada. Essa capacidade precisa ser colocada em movimento, precisa virar ação. Então, capacidade está ali, para todos. Cada um de nós tem a capacidade para cumprir a sua tarefa, que é viver o momento, a tarefa que está vivendo. Tá, mas nós precisamos do combustível da vontade. Segundo a questão 909 do Livro dos Espíritos, nós precisamos da vontade para que o nosso potencial se desenvolva. Para que a gente comece a descobrindo qual é a nossa tarefa. Porque isso faz parte da tarefa. Nós compreendermos, aumentarmos o nosso cabedal, a nossa percepção, o nosso cabedal de compreensão. Né? Então, amigos, por que não encararmos todas as oportunidades, todos os momentos da nossa vida, do nosso dia, este momento, esta fase como uma tarefa que visa não ser um castigo, que visa não nos trazer dor de forma alguma, mas visa desenvolver uma capacidade. Visa fazer brilhar a nossa luz, que é uma capacidade, mas que precisa brilhar. E só brilhará impulsionada pela nossa vontade. Não sou eu que diz isso. E para isso eu gostaria de trazer um texto muito rápido, que é tão apropriado. Está no livro Passos da Vida, do nosso Chico. São espíritos diversos, mas este daqui, que me acompanha há tantos anos, eu li esse livro em 1990, olha quanto tempo. E essa mensagem diz o seguinte:
o nome dela é O Que Mais Sofremos. Ele está nos dizendo, e quem nos diz é o Albino Teixeira, o que mais sofremos. E olha só, o que mais sofremos no mundo, diz ele, não é a dificuldade. Olha só. Eu fiquei surpreso. Não é a dificuldade. É o desânimo em superá-la. Eu preciso parar aqui. Porque é tudo. Isso é tudo. O que sofremos, o que nos machuca, é o desânimo que sentimos e que temos para superar a dificuldade que se apresenta. Olha só isso. É claro que o lado positivo dessa constatação é que não somos capazes, está em nós mudarmos isso ou não. Depende de mim. Sou eu que tenho o poder de enfrentar o desânimo ou não. Vocês percebem que ele nem citou qual é a dificuldade. Não importa. Não importa, gente. Toda dificuldade existe para ser superada. Essa é a razão de existir dela. Simples assim. Enquanto nós pensarmos que as nossas dificuldades servem para nos punir, puxa, estamos ainda no pré-primário. Se a gente pensar que as nossas dificuldades servem apenas para nos provar, puxa, estamos no ensino médio. Mas se a gente entender que as dificuldades que aparecem na nossa vida estão nos ajudando no autoconhecimento, porque a dificuldade é minha, não é a situação que é difícil. Sou eu que tenho dificuldade diante dela. Se eu entender que ela é uma oportunidade para que eu me conheça, me descubra, me entenda, me enxergue. Se eu entender a dificuldade como sendo algo que agita-me por dentro e me convida a vencer um limite que tenho, que coloquei, ou que colocaram, ou que o meu contexto criou, se eu entender que a minha dificuldade é um benefício, se eu entender que a dificuldade que a vida espontaneamente me dá me faz bem, pronto, eu estou na faculdade. Ou seja, eu estou entendendo com a devida maturidade o que ela significa. E aí eu posso olhá-la com alegria, nunca mais com desânimo. Porque ela é o remédio, ela é o fortalecimento. O que eu vou fazer com ela permitirá que eu me cure de questões que me atormentam há não sei quanto tempo. E que a vida está me dando a dificuldade, vamos chamar assim, a situação que eu encaro como dificuldade, no tempo, na medida e na forma mais perfeita que existe para que eu consiga, para que eu entenda, para que eu aprenda, para que eu seja feliz. É isso, gente. Agora, se eu não enxergar nada disso, poxa vida, a vida será tão dura. Mas ela não vai ser dura porque eu tenho muita coisa a fazer. Ela não vai ser dura porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou doente. Ela não vai ser dura porque a vida está me obrigando a fazer o que eu não quero. A vida não vai ser dura porque eu não tenho relacionamentos equilibrados, afetivos, porque eu não sou casado, porque eu não tenho filhos, porque eu não tenho um membro, porque meu físico é defeituoso. Não é por isso que a minha vida não vai ser boa. Ela não vai ser boa porque eu me deixo vencer pelo desânimo frente a qualquer uma dessas tarefas. Nós precisamos enxergar a realidade. E segundo
o que essa mensagem nos diz? A realidade é que, diante das tarefas, nós sofremos a tristeza, a loucura de ter desânimo. O doente que tem o desânimo de tomar o remédio que tira a sua dor. E que prossegue chorando e gritando que tem dor. Que pede ao pai e ao mestre que o ajude, completamente distraído de que a ajuda é a tarefa. A ajuda é o que ele chama de dificuldade. Isso é tão sério, gente. Tão importante. Tão importante. Nos ajudará tanto nós entendermos que o que nós precisamos combater é o desânimo. Só isso. É trocarmos a lente do óculos embaçada e suja que a gente coloca para ver a vida ver a gente. A vida é de uma riqueza que nós temos ainda dificuldade de imaginar. A vida é um ato de amor do Pai para cada um de nós. Eu não estou falando do fato de estarmos encarnados, eu estou falando também para os desencarnados que nos assistem. E o bom é que eles não precisam de computador nem de internet. Eu estou falando para os desencarnados, que vivem também as suas dificuldades. Por quê? Porque não as entendem como sendo um ato de amor. O que vivem é um ato de amor do Pai para eles. É o remédio para suas dores, para suas angústias, para as nossas loucuras. O texto continua, mas ele continua assim. Vou ler algumas. O que mais sofremos no mundo não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Veja, o que mais sofremos no mundo não é a doença, ele diz. É o pavor de recebê-la. É o medo. O que mais sofremos no mundo diante de uma doença não é a doença, é o medo. Se acabarmos o medo que está dentro de nós, que é nosso, que você pode mandá-lo embora, que você pode brigar com ele, o sofrimento vai embora também. E talvez a doença até perca o sentido e também vai embora. E ele continua. Não é o que mais sofremos no mundo, não é o parente infeliz, não é o fracasso, não é a ingratidão, não é a própria pequenez, não é a injúria, não é a tentação, nem é a velhice. E para tudo ele dá uma explicação de qual é a verdadeira causa do sofrimento. Mas ele termina dizendo assim: como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira. O pior problema é a carga de aflição. E aqui a aflição ele reúne tudo, né? O medo, o desânimo, a mágoa, a teimosia, a incapacidade, a revolta, o orgulho, a paixão. O pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos, ou seja, permitimos que ela aumente, permitimos que a aflição cresça e aumente. E sustentamos, a gente a mantém viva. A gente mantém a aflição viva dentro de nós.
revoltado contra o benefício da tarefa enviada pelo Pai. Revoltado. Será? Eu fico pensando. Ai, como eu gostaria de estar conversando com vocês agora. Eu fico pensando, diante disso, será que vocês que estão me ouvindo acham que ficou mais fácil? Porque veja, não é bom, nós que adoramos ter controle de tudo, não é bom termos controle do nosso sofrimento, gente? Não é bom a gente poder parar o sofrimento da gente? Porque do outro não é possível. Do outro é o outro que fará essa tarefa. Será que não é bom nós sabermos como parar o nosso sofrimento? Eu pergunto de novo. E se vocês estão respondendo que sim, que é bom, eu pergunto: e o que nós vamos fazer para parar então o nosso sofrimento? Hã? Talvez alguns pensem: ah, mas eu não sei como. Não tem problema. Porque o primeiro passo é você identificar corretamente qual é o problema. O segundo passo é a gente ir atrás da solução. Mas vamos por partes. Nós estamos ainda empacados em olhar o problema da forma errada. Não haverá solução. Dessa forma não haverá solução. Então, talvez o momento agora, o fundamental é, tá, entendi. Eu preciso parar de brigar com aquilo que eu chamo de dificuldade ou tragédia. E eu preciso entender, conseguir identificar em cada uma das situações que eu chamo de dificuldade ou de tragédia, identificar qual é a tarefa. Porque, segundo o Albino, a nossa tarefa é fazer o desânimo desaparecer. É fazer o orgulho ferido desaparecer. Ou seja, todo aquele sentimento desarmonizado que a gente tem, toda aquela visão inadequada que a gente tem, inadequada porque não é boa, só por isso. Toda aquela visão que não é boa, que não nos faz bem, que a gente tem sobre as coisas da vida, mudarmos essa forma de ver para que a gente veja da forma que realmente nos favoreça. Esse é o primeiro passo, gente. E olha, desculpem, mas não me digam que nós espíritas já entendemos isso faz tempo. Tá? Não me digam. Porque eu não vejo dessa forma. As pessoas com quem converso, muitas das pessoas que têm conversa, evidentemente não são todas, continuam a falar das suas dificuldades da mesma forma que antes de serem espíritas, de antes de conhecerem o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, antes de frequentarem as palestras na casa espírita, da mesma forma. Se a gente lê Paulo Estevão, essa obra-prima, talvez, no meu entendimento, o mais magnífico romance espírita de todos os tempos, nós vamos ver lá no meio do livro para frente, Paulo e Barnabé falando de tudo que enfrentaram para divulgar a boa nova, com alegria, falando dos apedrejamentos, das injustiças, das ingratidões, das expulsões, de todos os males que eles receberam, de todos os desafios que viveram. A gente os vê falando com alegria. Eles dizem assim: Jesus me considerou digno de viver o que eu vivo. Como é que a gente consegue ler este livro e não refletir sobre a forma como eu estou vendo a minha vida?
Como, gente? Me digam. Como é que a gente lê esse livro e não olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, o que Paulo falaria da minha vida? Porque ele não é mais privilegiado que eu, nem que vocês. Ele não é. Ele não é. Porque a tarefa dele foi gigante. Eu não conseguiria fazer. Não tenho capacidade. Ainda. Nem você, talvez. Talvez você tenha. Então faça. Né? Mas os desafios, as tarefas são sempre proporcionais. Não nos iludamos. Né? Não queremos vestir as sandálias do outro. Contentemo-nos com a nossa. Então, gente, o que diferencia fundamentalmente Paulo, no começo de tudo, é esse primeiro passo. Esse primeiro passo é enxergar os acontecimentos da vida como sendo uma tarefa, nunca uma dificuldade, nunca um obstáculo. Não há obstáculos na sua vida para você ser feliz. Tudo o que a gente tem, a situação desse instante da sua vida é o que cada um de nós precisamos para sermos mais felizes. A gente suporta aceitar isso? Eu vou repetir. Cada uma das coisas que a gente está vivendo representam o remédio, a tarefa e o remédio para as minhas angústias, para a minha falta de paz, muitas vezes para o meu remorso, para a minha insatisfação, para o meu vazio existencial. Eu insisto, muito antes da gente pedir ao Pai que Ele nos ajude, Ele já nos ajuda. Quando a gente pede ajuda, Ele já nos ajudou, oferecendo a situação. Agora, o ideal, me parece, será a gente pedir ao Pai que nos ajude a entender, ajude a ver diferente, ajude a vencer o desânimo, ajude a vencer os meus desejos ainda incontroláveis que ainda me dominam, mas que eu não quero mais, porque estou cansado de ser dominado pelos meus desejos, que me causam infelicidade. Aí a história é outra. Diante desse pedido, se verdadeiro, isso é muito importante. O Pai mobiliza o universo para ajudar cada um de nós, seus filhos, para que a gente descubra aonde está a nossa capacidade, e ela está lá, para que a gente vença o desânimo, vença os desejos, vença a visão enganada e veja tudo diferente. A pergunta 919, eu já disse muitas vezes, ela é terrível porque ela não nos deixa escapatória. Nela, Kardec pergunta, eu vou falar com as minhas palavras, se a gente tem condições de vencer os nossos desafios, as nossas tarefas. E a espiritualidade diz sim. Basta que a gente se esforce. Basta que a gente tenha vontade de vencer os desafios. E ele termina terrivelmente dizendo: ah, quão pouco de vós usa a vontade e o esforço. Mostrando para nós o quanto nós não estamos entendendo e o quanto nós resistimos
a viver uma vida melhor. Nós que acabamos de dizer que queremos ser felizes e que não somos o doente que não quer tomar o remédio que nos salva, que nos tira a dor. Que, pelo contrário, somos aquela pessoa que não quer mais sofrer. Muito bem? Se isso é verdade, que nós provemos para nós mesmos. Que nós provemos para nós mesmos. E mudemos a lente do nosso óculos. E aí tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu estou aproveitando que a gente está online, que eu estou aqui atrás dos meus livros, que são meus grandes companheiros, que me permitem as minhas grandes reflexões. E eu sei que isso acontece para todos. E eu não podia deixar de fora o Boa Nova. Talvez um dos livros que eu mais tenha lido nessa vida. E que eu vou continuar lendo. Talvez em várias vidas, eu suponho. Essa obra-prima do Humberto de Campos, que eu leio 1000 vezes. E tem um trecho aqui que eu separei, porque eu não vou ler tudo, é claro. Vocês já me viram falar muitas vezes sobre esse trecho, principalmente quando eu sou contato, porque ele se refere de cor nesse trecho, eu não sou capaz. E ele é emocionante. E por que eu separei e quero colocar para vocês? Porque ele nos traz uma forma de ver as nossas tarefas que é muito surpreendente. Dentro dessa linha, evidente. Dessa linha de que a tarefa que a vida nos dá sempre é para a gente se superar, sempre é para que a gente transforme a nossa capacidade, o nosso potencial em habilidade verdadeira, né? Que age, que é utilizável em ferramenta de trabalho, de vida, inclusive. Mas vamos ler para podermos falar sobre isso. Eu vou ler a lição 6 do Boa Nova, chama Fidelidade a Deus, sempre com Jesus, evidente. Então eles estão lá, né? Tiago, André, né? Estão lá falando com Jesus. E tem uma hora que André, né, diz assim a Jesus: Mestre, nos últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Muitos podem se perguntar isso, né? Vamos mudar a situação. Meu Deus, como que eu vou cumprir a minha tarefa? Ou, qual é a minha tarefa? Se eu estou doente, se eu estou preso em casa, se eu estou preso numa cama, se eu tenho recursos financeiros, se eu não me enxergo, bem, enfim. Se eu preciso, porque tenho que alimentar a minha família e vesti-los, se eu trabalho 12, 13 horas por dia, mal tenho tempo de levantar um agradecimento a Jesus, a Deus. Como que eu vou ser fiel ao Pai? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Qual é a minha tarefa? Porque ser fiel a Deus é a essência da nossa tarefa. A essência. É o que está no fundo dela. Olha só o que Jesus responde. Ouve. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não é verdade, gente? Lá em janeiro deste ano, as coisas estavam mais calmas. A gente podia dizer hoje que seria mais fácil, né? Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Aqui eu quero chamar a atenção para a palavra prova. Ele diz assim: não se prova dedicação.
Nós espíritas falamos tanto de provação, né? De prova. Ah, estou vivendo a minha prova. Ah, estamos num planeta de provas e expiações. A gente fala bastante isso, né? E essa palavra, esse jeito de se expressar, tem uma conotação muito negativa, triste até. É como se ninguém quisesse ser provado. Mas é exatamente o engano que a gente comete ao ouvir essa expressão de prova. Prova é avaliação. Vamos trocar por avaliação a palavra prova, para a gente entender que fica tão diferente. Olha só, nos dias não se avalia, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas. Avaliar faz parte do processo de autoconhecer-se. Eu preciso me avaliar. Eu preciso ser avaliado. Eu preciso ser submetido a uma avaliação para que eu saiba se eu aprendi ou não. Só para isso. Aquele momento que a gente chama de dificuldade, às vezes é só uma avaliação. Para que a gente se sopese, para que a gente saiba em que ponto está, que itens dentro de nós precisam ser mais trabalhados, mais melhorados, aonde a gente precisa investir mais. Meu Deus, é só isso. Agora, com desânimo, com orgulho ferido, com tristeza, com revolta, fica difícil. Fica difícil porque a gente interpreta tudo errado. E aí a gente não tem forças para continuar mesmo. Por quê? Porque no fundo não queremos. Mas qual o problema de ser avaliado? Vamos lá? O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito no serviço. Olhem só, aquilo que a gente chama de dificuldade, que nos impossibilita de servir a Deus, Jesus está nos dizendo que aumenta a nossa probabilidade de termos êxito no trabalho ao Pai. Olha só de novo como nós precisamos olhar com alegria, ou pelo menos com aceitação, de braços abertos a tarefa que o Pai nos oferece. Porque se a gente tirar o ranço da visão de dificuldade, de prova, dessa prova negativa que a gente pensa, nós faremos que nem Paulo e Barnabé. Nós pensaremos, o meu Pai, o nosso Mestre, me considerou digno desta tarefa. É bom se considerar digno, gente. É bom. Suspeito que seja bom. E isso já é, por si só, alguma coisa de alegria. Continuemos. Tateando, rastejando. Observem. Busquemos servir ao Pai que está nos céus. Porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Jesus coloca isso para que a gente tente perceber qual é o contexto real que nós estamos inseridos. Qual é o contexto do qual nós fazemos parte? O universo inteiro. Sob a visão do Pai. André, ele continua, Jesus. Se algum dia teus olhos te fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, a enxada,
valendo-te das tuas mãos, porque elas ainda te restam. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo da ação, desta fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. André chorava de emoção, com certeza. Vejamos todos nós. Nós podemos servir a Deus apenas com a paciência e a coragem. Nós que pensamos que somos úteis só se usarmos as mãos e os pés, ou a palavra. Que somos úteis se fazemos. E o Evangelho vem ressignificar o que é fazer, o que é agir, o que é ser útil. No utilitarismo que a nossa cultura tanto exalta, falando, por exemplo, que o idoso doente é um peso na sociedade. Oh, que absurdo é esse! Jesus veio nos dizer que todas as pessoas, em qualquer posição e em qualquer situação em que vive, pode servir a Deus. Se você não tiver nada, nem mãos, nem pés, nem olhos, nem boca, nem ouvido, você ainda pode servir a Deus com a tua paciência e com a tua coragem de estar nesta situação, aceitando-a desta forma tão grandiosa. Se a gente pensar bem, é mais fácil usar as mãos, não é? Porque nesta situação de não ter nada, seu corpo não funcionando mais, podemos avaliar o quanto é difícil ter paciência e ter coragem. E diante disso, as tarefas de quem tem mãos, olhos, boca, pernas, braços, deveriam ser consideradas mais fáceis. E não deveríamos mais reclamar delas. Não que elas sejam menos meritórias, de forma nenhuma. Mas reclamação jamais deveria sair de nossas bocas, em qualquer situação que a gente viva. Em qualquer situação que a gente viva. Porque, sob essa ótica que foi colocada hoje, aqui, as tragédias que a gente chama desaparecem. Talvez a tragédia seja continuarmos a não ver o que já deveria ser tão óbvio para todos nós. A tragédia talvez seja continuarmos tão apegados à ignorância e à imobilidade verdadeira que o nosso íntimo precisa ter diante da vida. Essa é a tragédia. O nosso apreço pela ignorância e pelo chão. Chão aí no sentido de tudo que é rasteiro, de tudo que é primitivo, de tudo que é pequeno, considerando a grandeza que está em nós e também ao nosso redor.
eu convido a todos a, com Jesus, nos libertarmos da prisão de acreditarmos que somos inferiores, que somos incapazes, que não podemos mais, que, que não podemos fazer nada de bom, que não podemos mais ser fiéis a Deus. Mas se você tiver paciência, coragem, e eu vou estender, se você tiver alegria, se você tiver um simples sorriso, às vezes se você tiver apenas um silêncio, você está servindo tanto a Deus. E você poderia, diante dessas situações, agradecer a Jesus por ele ter te considerado digno de viver o que você vive. Porque nós deveríamos nunca mais perguntar: por que comigo, meu Pai? Porque a resposta que ele nos dá, eu suponho, seja: por que não com você? Já que você é tão grandioso, já que eu te coloquei tão capaz, com tanta luz interior, exatamente para que você pudesse, ao cumprir a sua tarefa, ser feliz. Ao cumprir a tarefa que você rejeita, que é o remédio que você tanto precisa, ser feliz. A nossa grande tristeza, gente, deveria ser não enxergar que nós podemos ser felizes a partir de agora. Eu termino, porque já temos bastante coisas para pensar, deixando uma ameaça terrível. Me desculpe e me permitam. Deixando uma ameaça terrível. E a ameaça é a seguinte: todos nós que queremos ser felizes, e é válido, justo, importante, necessário, humano, divino querer ser feliz. Todos nós que queremos ser felizes. A ameaça que eu deixo a todos é: será que você já não é feliz e apenas não percebe? Será que a felicidade mora aos seus pés? Faltando apenas que você a enxergue. Será que você está disposto a correr esse risco de terminar a sua jornada para perceber que a felicidade esteve permanentemente ao seu lado e você a chamava de tragédia? Você está disposto a correr esse risco? Vai suportar o que você vai sentir se descobrir isso? Eu desejo luz a todos. E eu sei que todos a têm. Isso já me deixa contente. Todos nós, eu, vocês, temos a luz. O mundo inteiro. Por isso que Jesus certamente deve ser por isso que ele disse: eu vos deixo a minha luz. Que brilhe a sua luz. Amigos, obrigado. Para variar, quase passei do tempo, dessa vez não. Que fiquem com a luz que está em vocês e que nós possamos enxergar a felicidade que está aconchegada muitas vezes aos nossos pés, morando conosco, grudado em nossas vidas, porque o Pai que nos ama tanto já nos deu essa felicidade, bastando que a gente se transforme para enxergá-la.
E eu não estou falando de grandes transformações, estou falando de pequenas, de minúsculas. Paciência, coragem e por aí vai. Obrigado, mestre. Que todos sintam a tua presença. Que assim seja. Tchau, gente. Fiquem bem.